Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do Grupo Caridade em Ação e a permissão dos mentores da casa para que eu participe deste estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esse ensinamento de Jesus nos convida a fazermos o bem sem ostentação, ou seja, realizarmos as nossas ações benéficas em segredo, da forma mais discreta possível, de modo que Deus, que tudo vê, aceite a nossa ação, que é como um passinho de bebê na nossa caminhada espiritual. Fazer o bem sem ostentação é não esperarmos reconhecimentos, elogios, agradecimentos, nem nos vangloriarmos, mesmo que intimamente, e nem nos acharmos que somos superiores aos beneficiados por nossa ação. Quando nós fazemos o bem com alarde e propaganda para sermos vistos pelas pessoas do mundo, nós já recebemos a nossa recompensa neste mundo. Isto significa que nós valorizamos muito mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de nosso Pai Celestial. Fazer o bem sem ostentação tem um duplo mérito, né? Além da caridade material, necessária e importante, ela é também uma caridade moral, pois evita causar constrangimentos e melindres aos beneficiados. É importante dizer que muitas vezes a forma de praticar causa até humilhação aos beneficiados. Então nós temos que estar atentos a essa questão de fazermos o bem sem ostentação, discretamente, com todo o cuidado, no sentido de nos ajudarmos a nós mesmos, né? E, claro, ajudar aqueles a quem nós estamos atendendo. Um outro aspecto que nós precisamos lembrar que é muito comum nós nos comovermos quando ocorrem grandes calamidades. Aí surgem em nós impulsos de generosidade para socorrermos os atingidos por esses desastres. Algumas pessoas chegam a ficar profundamente envolvidos com as questões dos desastres gerais, né? Mas muitas vezes nós esquecemos que ao lado desses desastres gerais existem milhares e milhares de desastres particulares, que quase sempre passam despercebidos e atingem pessoas que passam por difíceis situações. São o que o Evangelho nos ensina, são chamados infortúnios ocultos, né? Que a verdadeira caridade, a verdadeira generosidade sabe buscar e descobrir, sem esperar que as pessoas venham pedir a assistência. Essas ações aparentemente pequenas são um sinal de grande evolução moral. Nós podemos fazer isso ajudando um vizinho que está doente, ajudando o vizinho com alguma ajuda material. Nós podemos ajudar pessoas desconhecidas na rua, dando indicações, ouvindo um pouco, acalmando muitas vezes as pessoas que estão agitadas, procurando ajudar a acalmar. Nós podemos indicar uma pessoa para um trabalho, uma pessoa que está desempregada para um trabalho, sem que essa pessoa saiba, né? Nós podemos oferecer diversas ajudas às pessoas, podemos fazer visitas a hospitais, asilos, orfanatos, etc. Penitenciárias, cadeias públicas e etc. Então, são os infortúnios ocultos, que são pequenos, não saem nas grandes redes sociais, não saem nos jornais, nas TVs, mas são necessidades que nós precisamos aprender a buscar, a colocar a nossa ação em função de oferecer ajuda a essas pessoas. Uma outra questão, ainda nesse mesmo capítulo, né,
que diz que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nós podemos encontrar na parábola do óbolo da viúva, né? Que ocorre quando Jesus observa como as pessoas dão a sua contribuição para o templo. Os muito ricos faziam doações de grande quantidade de moedas, né? Outros um pouco menos, etc. Até que veio uma viúva, uma pobre viúva que doou apenas 2 moedas. E era praticamente tudo o que ela tinha. Então Jesus chama os discípulos e diz que ela doou mais do que os ricos doaram, pois ela deu da sua indigência, enquanto que os ricos deram da sua abundância, do seu excesso. Isso nos mostra que nós não precisamos esperar grandes recursos, geralmente vindos de forma espetacular, como ganhos em loterias, como heranças, como aquela ação da justiça, etc., né, para nós fazermos o bem. Nós não precisamos esperar esses recursos materiais para que nós possamos fazer o bem. O sublime da caridade, né, seria cada um de nós procurar pelo seu próprio trabalho, pelo emprego das suas forças, pela sua inteligência, pelo emprego da sua capacidade, buscar os recursos que nos faltam para realizar as intenções generosas. Não existe nenhuma pessoa que esteja no gozo de suas faculdades que não possa prestar um serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, dar uma boa ideia, tomar uma providência útil. Na falta do dinheiro, cada um de nós dispõe do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso para oferecer um pouco ao próximo. Isso também é o óbolo da viúva. Ainda nesse mesmo capítulo, há uma questão que Jesus, na passagem do Evangelho, em que Jesus diz: quando derdes um banquete, não convideis os amigos e os parentes, mas convidem os pobres e os estropiados. Aparentemente isso pode ser estranho, mas a gente precisa ver o que está por trás dessa imagem forte, dessa ideia forte, que é pintada com cores bem berrantes para chamar a nossa atenção, né? O que ele está nos ensinando é que não se deve fazer o bem visando obter retribuição, mas sim pelo prazer, pelo simples prazer de fazer o bem. Então, para isso ele deu a comparação, ele fez a comparação, disse para convidar os pobres para o nosso banquete, pois nós sabemos que os pobres não podem, muitas vezes, nos retribuir um banquete, né? Então, a gente não esperar uma retribuição, uma reciprocidade, não esperar que eu vou fazer para você, mas você fica me devendo essa, você vai ter que me fazer alguma coisa para me pagar. Então isso não é fazer o bem, isso é fazer troca, isso é fazer comércio, né? Eu te dou dinheiro, você me dá um produto, eu te dou um produto, você me dá outro produto, né? Importante a gente ver que por banquete é necessário entender não propriamente a refeição, mas convidar os pobres e os estropiados para a participação na abundância que nós desfrutamos, seja do conhecimento, seja da nossa alegria, seja da nossa experiência, seja da inteligência, seja de tudo, inclusive da parte material. Para que a gente não fique achando que tem que oferecer comida, né? É toda a nossa abundância, tudo aquilo que a providência divina nos dotou para nós agirmos neste mundo. Além da caridade material, necessária para ajudar os que se encontram na pobreza, na miséria, é importante nós praticarmos a caridade moral, que consiste em nos suportarmos uns aos outros. E aí é importante a gente esclarecer o que seria esse suportar. Não seria aquela questão de tolerar, de aguentar, não suporto mais essa pessoa, eu não aguento, não. É suportar no sentido de dar suporte. Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, onde todos nós temos fatos a retificar, a corrigir, então nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Nós precisamos dar suporte
uns aos outros, de modo que nós possamos praticar a lei do amor que Jesus nos ensinou pelo seu exemplo. Obrigado pela participação e que possam todos ter uma boa tarde.